Bom, estamos de volta aqui na Coisa Caótica, e como a coisa é caótica, vamos direto para a confusão. O Exército resolveu não punir, cedendo a pressões do Bolsonaro, resolveu não punir ao Pazuello. Isso vai representar no futuro próximo, e já, na verdade, a bagunça parece que já institucionalizada no Exército Brasileiro. Qual a opinião de vocês? Como vocês estão vendo o panorama aí? E isso contaminando, inclusive, as polícias militares que andam dando aí, mostrando as suas agarrazinhas aí, um professor sendo coacionado ali, umas balas de borracha para ali e tal. Como vocês estão vendo o panorama aí? A gente chegou àquela máxima da ditadura, né? O problema é o guarda, é o cara da guarita, né? O É, problema é o guardião da guarita, que eu não sei, não tenho gerência sobre ele. E é o que você disse, é uma situação muito delicada na minha visão. O Bolsonaro e o Pazuello colocaram o comando das Forças Armadas, aliás, as Forças Armadas não, o comando do Exército numa situação. É algo terrível! Porque assim, havia-se duas soluções aí. Não punimos o Bolsonaro, não, aliás, não punimos o Pazuello, e aí é o que nós estamos aqui discutindo, né? Eu passo uma mensagem para a tropa inteira, a tropa que é detentora do maior poder armado do país inteiro, eu passo para essa tropa de que eles não só podem, como eles terão conivência do exército se manifestarem politicamente. Isso é terrível. É algo terrível! Quebrar o exército é um passo importantíssimo na constituição de ditaduras disfarçadas de democracia. A outra opção do exército era punir o Pazuello como manda o regimento e ter em seguida o Bolsonaro desfazendo a ordem como chefe das Forças Armadas, o que ia desmoralizar o general de qualquer forma e ia fazer com que ele fosse tirado do cargo em sequência. ouvi É um até uma perde-perde, história. né? É um perde-perde na minha análise. Não tinha como o exército sair bem dessa situação, o Pazuello. Foi apoiar o Bolsonaro é o que dá. Eu vi uma história de que o comando do Exército resolveu adotar essa opção porque, caso punisse o Pazuello, o Bolsonaro acabaria destituindo a liderança do Exército e aí poderia vir outro mais bolsonarista ainda. É porque não tem muitos para assumir esse cargo, Ed. Esse posto do Exército são 14 generais que podem assumir essa liderança. O Exército está no momento em que ele não pode promover nenhum general de 3 para 4 estrelas, e esse cargo de líder de força, né? Tanto general das Forças Armadas quanto general do Exército, tem que ser um general de 4 estrelas para fazer isso. Então o Exército terá a oportunidade de colocar o Bolsonaro em maus lençóis. Então, eu ouvi bastante esse argumento aí que o Weber lançou agora, né, que é o seguinte: o comandante desse uma punição pro Pazuello, o Bolsonaro tem a prerrogativa de cancelar essa punição, porque o presidente, na verdade, ele é a força suprema, ele é o líder supremo das Forças Armadas. Só que eu acho que é o seguinte, eu acho que o Exército, ele deveria ter feito isso, você entendeu? Porque Eu o Exército concordo. não fazendo isso... O Exército não fazendo isso, ele passa uma mensagem assim, tá ligado? Nós não punimos o Pazuello, entendeu? E isso fragiliza a hierarquia. E a hierarquia, cara, ela é só uma ideia, você entende? E o Exército Brasileiro, ele tem um histórico de insurreição muito grande. A gente teve 3 momentos na história brasileira em que o Exército tomou o poder, tá ligado? Foram 3, não foi só 64, entendeu? Então a gente tem esse histórico. Se a hierarquia fica abalada, você pode ver isso acontecendo. Agora, se o comandante ele dá a punição pro Pazuello e o Bolsonaro ele cancela, talvez ele gere um mal-estar momentâneo pro Exército, sim, mas o Exército se posicionou, entendeu? Bolsonaro não vai ser presidente para sempre. Bolsonaro não vai ser presidente para sempre, entendeu? Tipo, o Bolsonaro vai cancelar agora, mas o próximo presidente que vier pode descancelar a ordem, entendeu? E eu acho que o Exército deveria ter se posicionado. Só que é o seguinte, eles só provaram mais uma vez que esse nosso exército é só um bando de bundão que só serve para oprimir população. Porque para ser guerrear, os caras não conseguem, né?
Tipo, a única guerra que eles conseguiram foi no Paraguai, que era contra criança, tá ligado? Esse é o histórico do nosso exército. Esse é o histórico do nosso exército. Não reduz a guerra do Paraguai só esse momento, não, cara. Não, eu sei. Não, é A claro guerra que do não. Paraguai não foi uma guerra só de crianças. Chegou a esse momento absurdo, porque É, os dois países tinham um posicionamento infantil, né? sim, né? Eram Bom, líderes crianças acima de tudo, né? Sim, é verdade. Ou seja, os Bom, de lá de cá também eram criança. Mas de bom, qualquer forma, sim. Mas ele não era criança, e nem o Dom Pedro II era criança na época, mas ele não era criança, mas ele era um mimado da porra, tá ligado? Né? Isso a gente pode afirmar com certeza, tá ligado? Ele era tipo um boizinho oligárquico, tá ligado? Né? Que tomou o poder e achou que podia fazer qualquer coisa. Entendeu? A ver, Então, eu tô um pouco perdido mais ou aqui. menos. Peraí. Eu tô um pouco perdido aqui. Você tá falando da infância do Pazuello ou da Guerra do Paraguai? Tá, vamos seguir. O que eu acho, gente, é que o exército ele perdeu uma oportunidade muito boa de se posicionar, entendeu? Né? E eu acho que o exército ele ainda vai se arrepender disso. Né? Porque a hora que o exército ele não pune o Pazuello com medo de uma retaliação, que nem é uma retaliação séria do Bolsonaro, o que ele tá falando basicamente tá bom, a gente vai obedecer a ordem do presidente, mesmo ele tendo ridicularizando o exército todos os momentos que ele pode. Sabe? Eu acho que o exército ele perdeu uma chance muito boa de se posicionar. Isso não mostra que o exército, na verdade, está apoiando o governo? Ele respalda. Não sei, não diretamente. É porque, assim, a gente pensa no exército como uma coisa, um monolito uniforme, e tá longe de ser disso, né? Até o próprio vice-presidente, que teve momentos no passado que fez declarações políticas, disse que afirmativamente, sem nenhuma vírgula, que o Pazuello devia ser punido. Você tem vários generais de reserva vindo a público falar que o exército agiu errado. Você tem vários generais da ativa falando no bastidor isso também. O Santos Cruz, ele deu uma declaração aí. O Santos Cruz, o cara que basicamente ameaçou o Fachin de dar um golpe se ele desse habeas corpus pro Lula. Foi esse cara que a gente tá falando. Oi? Não, foi o Vilas Boas. Vilas Boas. Não foi Do o Vilas lá, foi o Vilas Boas. O Vilas Boas que ameaçou o Fachin? Isso. De qualquer forma, foi opinião política do mesmo jeito. Ou seja, estão errados já faz tempo, não é de agora. Isso, e aí é o seguinte, os caras eles estão falando isso, mas já faz algum tempo, né? Já faz algum tempo que o exército vem se metido na nossa política pública. Já faz algum tempo. A verdade, senhoras e senhores, é que a gente precisa dar um jeito de dissolver esse exército e criar outro. Porque esse exército, ele é um câncer pra nossa democracia. Sempre foi. Sabe aquele tumor que sempre volta? É isso que é o exército. Entendeu? E tá voltando agora. Tá ligado? Porque essa falta de posicionamento no comando do exército é o fim da picada. O exército, ele não foi conivente com o Bolsonaro, mas foi. Entendeu? Ele foi conivente, ele aceitou essa patifaria. Você entendeu? Né? Eu espero que a próxima revolta militar seja tenentista, pelo menos, entendeu? Né? Bom, tá o tenentão aí dando trabalho na presidência. Né? E aí a gente, falando disso, a gente vai ao caso das polícias militares, né? Isso. Estão se insurgindo, estão demonstrando aí o seu alinhamento. A caserna está solta, senhores. Inclusive, eu ouvi uma história de que o Pazuello foi para o governo, esse novo cargo dele aí, para aglutinar as PMs pelo estado, pelo país afora, para formar uma espécie de milícia de apoio do governo federal. Eu ouvi isso na imprensa. Não acho estranho, não. Não seria de se estranhar, né? Não seria de se estranhar. Porque esse é o governo das milícias. Eles estão fazendo milícia no Amazonas. Eles estão fazendo uma milícia para substituir o IBAMA, onde pode colocar uma miliciazinha.
tudo paralelo esse governo. Tem a capa oficial e o paralelismo, tudo por dentro, corroendo as instituições. Eu fico... Posso ouvir uma do Daniel Cardoso? Daniel, você por acaso, só um parênteses, por acaso você é Daniel Cardoso, né? Eu sou. Mas não fala muito não, porque depois pode vir atrás de mim aí, tá ligado? Daniel Cardoso, você por acaso é parente do sociólogo Fernando Henrique Cardoso? Sociólogo não, sociólogo. Então, né? Na verdade ele é meu primo de segundo grau, tá ligado? Entendeu? Tá. A gente não se fala muito. Segue então. O quê? Não vou falar sobre minhas relações familiares, não, aqui, tá ligado? Tá. Programa de política aqui, não é programa de família, não. Não é casa de família essa porra aqui, não. Deixa eu falar uma coisa. Esse processo que está acontecendo de desestruturação. Ai, eu não vou conseguir falar. De desmanche da estrutura do Exército, das forças de comando e tal. Isso pode se alastrar para outras áreas das Forças Armadas e também isso já é a demonstração de que a gente está a caminho da Venezuela, só que pela porta da direita, não pela porta da esquerda. Os bolsominions aí quiseram votar no Bolsonaro para evitar que o Brasil não se transformasse numa Venezuela. De qualquer forma, estamos a caminho da Venezuela, só que por outro lado. Eu ia apontar essa ironia, senhor Ed. Eu ouvi diversas vezes que o medo era que o PT ia transformar o Brasil numa Venezuela. E eu sempre falava, gente, as nossas instituições não demonstram nenhum sinal de que isso é possível aqui, né? O capital jamais deixaria o Brasil virar uma ditadura comunista. Não existe esse cenário. No entanto, ninguém percebe, essas mesmas pessoas não percebem essa mesma estrutura golpista quando ela não está ameaçando o grande capital. Nem a Venezuela é uma ditadura comunista. Mas é que eu acredito que é assim. A partir do momento que aquele governo usa essa bandeira, se coloca nessa bandeira, eu tenho, por mais que eu não concorde que ele seja, eu não posso negar que ele está dando exemplo como aquilo. Não, stricto sensu não é uma ditadura comunista. Se pode questionar, é uma ditadura com formas democráticas, mas não é uma ditadura comunista. Você pode considerar uma ditadura pro forma. Aliás, uma democracia pro forma, na verdade. Que, na verdade, tem um formato de democracia, mas não é. Sim, de fato. Mas o governo se diz um governo democrata socialista, né? Como é que é? Social-democrata, invertendo as ordens. Mas a Venezuela se intitula social-democrata. Mas aí existe eleição, Daniel. Ela é manipulada, mas existe eleição, existe judiciário, existe legislativo. As instituições estão lá, por mais que elas não sirvam os papéis que elas deveriam. E é isso que o Bolsonaro está fazendo aqui, é isso que a gente está apontando. A erosão acontece assim. E a gente escuta, as instituições estão funcionando. Malemar, atualmente. Daquele jeito, né? Daquele jeito, entendeu? Aos solavancos. O STF dá um solavanquinho aqui, o Legislativo dá um solavanquinho acolá, mas é de solavanco que a gente que as instituições estão funcionando. E voltando ao nosso caso principal aqui, o Exército ele dá um sinal negativo gigantesco ao não punir o Pazuello, e o presidente dá um sinal mais tenebroso ainda quando nomeia o general que continua sendo da ativa para um cargo no gabinete da presidência. Na opinião de vocês, ele está armando realmente o golpe? Ele vai com um golpe, ainda que caia depois. Eu acho que é o sonho dele, desde a redemocratização, né? O sonho dele é não só que o Brasil vire uma democracia e ele seja o democrata, mas também o de jogar na cara desse exército que puniu ele, que expulsou ele, que injustamente
o colocou na reserva, que ele, o capitão, é quem manda nessa porra. Só que o jeito dele fazer isso não é um jeito estruturado e planejado, na minha opinião, Ed. Eu acho que ele vai derrubando. Ele vai caoticamente, isso. Ele não planejou colocar o exército nessa caçamba. Ele colocou o exército nessa caçamba e viu como tirar o melhor proveito disso. De todos modos, a democracia brasileira está enfraquecendo, né? Está sendo corroída por dentro. Tá, né? E tudo piora quando você vê pessoas que deveriam estar do lado racional da conversa defendendo que a nossa democracia tem problemas porque o voto não é impresso. É uma fragilidade que as pessoas colocam na mente, porque o que o Daniel falou é muito verdade. A hierarquia das Forças Armadas é um conceito, é uma ideia que as pessoas concordam em acreditar. A mesma coisa é a democracia, a mesma coisa é o mercado, a mesma coisa é o dinheiro. Todas essas coisas são ideias que nós concordamos em preservar de uma determinada forma. Quando a gente começa a quebrar a estrutura dessas ideias, é extremamente problemático, né? É uma erosão extremamente problemática. Então eu vou começar a discordar do dinheiro, que assim é minha dívida quitada, né? Não, então, é porque não é você sozinho parando de acreditar, né? Mas num país, você pega, por exemplo, a Argentina. A Argentina tem um histórico financeiro tão inseguro, tão incerto, que para todos os efeitos, tirando o oficial, a economia da Argentina é dolarizada. A América Latina quase toda. Inclusive a nossa. Não oficialmente, mas de fato. Então, mas não, cara. Aqui no Brasil, você não vê as pessoas comercializando na rua em dólar. É disso que eu tô falando. Não tô falando da moeda ser fraca, tô falando da economia ser dolarizada, de você entrar numa loja na Argentina e você comprar com o dólar da mesma forma que você compraria com peso argentino. Isso acontece na Argentina, no Equador, no Peru. Isso acontece quando quando aquela sociedade não acredita mais tanto naquele dinheiro. Isso acontecia muito no Brasil antes do real. Eu acho que na América do Sul, isso só não acontece, né? Porque acho que é mais fácil a gente falar onde não acontece. Isso não acontece no Brasil, no Uruguai e no Chile. Em todos os outros países é desse jeito que o Herbert tá falando aí. E isso acontece porque não existe confiança na moeda. Normal. Então, mas isso é um fenômeno, né? Isso acontece porque aquele pedaço de papel que é emitido por aquele governo, para as pessoas daquele país não tem... Eu não confio naquilo bastante para usar aquilo. Né? Eu me recordo, né, na época antes do real, não lembro se era Cruzeiro Novo, foi uma dessas moedas aí. Uma novela em que os vilões da novela pediam um resgate em $1 milhão, porque eles não queriam esse dinheiro que não parava de desvalorizar. Porque é isso que acontece quando as pessoas param de acreditar numa determinada moeda. E aí é complicado, né? Mas é assim, se as coisas seguirem, se não mudarem o nosso programa econômico, daqui a pouco o Brasil ele vai chegar nesse ponto de novo. Porque o Brasil já teve isso, né? O Brasil ele não é assim desde o Plano Real. Antes do Plano Real era assim. E mesmo durante o começo do Plano Real ainda era assim, porque ninguém acreditava muito no real. Vai vir uma inflação tremenda nos próximos anos nos Estados Unidos, em dólar. Agora, você imagina aqui. Não, a gente tem um problema sério para enfrentar. Eu estava vendo alguns economistas comentando que a gente está com o nosso parque fabril em desuso e a gente está com nossa rede comercial em desabastecimento. Isso significa que no momento em que a economia der um sinalzinho de aquecimento, a inflação vai lá para o espaço, vai lá para a estratosfera. Mas aí essa inflação que está tendo agora, Daniel, essa inflação é o seguinte, é uma inflação de custo, porque o dólar é o valor referência de tudo. Por isso que eu falo que a economia acaba sendo dolarizada também, a economia brasileira. É uma inflação de custo, porque as coisas, que tudo tem o seu valor referencial ao dólar, subiu. Como o dólar subiu, tudo acompanha. Basicamente é isso. Por isso que não é uma economia dolarizada de fato, assim, da forma física que você vê aos olhos, mas na moita
acaba sendo uma economia dolarizada de fato. Não, mas assim, aqui você, além de você não usar essa moeda no dia a dia, você tem uma cotação que não é uma cotação enrijecida, é uma cotação liberada, né? Uhum. É uma cotação que vai para o mercado, isso também diferencia. Bom, agora a pergunta que eu tenho me feito... Tá, fala aí, Ed, depois eu volto. Não, faz a pergunta aí, vamos ver se você responde. A pergunta... Eu acho que você não vai saber, não, tá ligado? Né? Porque é uma pergunta complexa, tá ligado? Né? Não, mas eu tô complexo, fala. Você é complexo, né? Tudo beleza. Aí, beleza, é o complexo de... Lembre-se que eu sou brilhante. Tá, a pergunta que eu venho me fazendo é o seguinte. Muito provavelmente é assim, os dois caminhos que são possíveis o Bolsonaro tentar um golpe e se fuder, Bolsonaro tentar as eleições e se fuder, tá ligado? Né? São esses caminhos possíveis. De qualquer jeito... Eu acho que não, eu acho que existe um cálculo que as pessoas não estão fazendo, que é o seguinte. Se o Bolsonaro conseguir fazer a vacinação deslanchar próximo do começo do próximo ano, e você tiver ali uma melhoria, um aquecimento econômico por conta de uma série de outros fatores mundiais que estão acontecendo, você vai ter uma impressão de que a economia está melhorando e o brasileiro ele vota com memória de curtíssimo prazo. Então, tudo que a gente está vendo de erosão da imagem do Bolsonaro perde sentido quando a gente fala em 2022. Mas vem cá, esse raciocínio seu faz sentido, Weber, mas existem 500 mil de mortos, até lá vai ter mais ainda, e essas pessoas têm parentes, filhos, mães, pais, irmãos, maridos. Isso também é uma afeta muito, porque vai tá ficando claro que só não temos vacina por irresponsabilidade do governo federal. Isso está claríssimo, além dos outros problemas que ele cria. Então, isso está claríssimo para quem, né? A gente ainda tem uma parte da população que não está acompanhando a CPI pela internet, né? Mas recebeu o pronunciamento do presidente dizendo que está providenciando as vacinas. Vai ter os sentimento dele lá mesmo. E o sentimento antipetista, ele também é muito forte, né? A gente tem que levar... Dentro desse cenário que o Weber está sugerindo, a gente tem que levar isso em consideração também, né? Porque aí é o seguinte, se tiver a opção entre Bolsonaro e Lula, né? Muita gente vai votar no Bolsonaro, considerando a memória de curto prazo, tá? Porque a propaganda antipetista, ela foi tão forte que, na verdade, ela está ativa até hoje. Entendeu? Por isso que faz falta, de fato, para o jogo democrático, faz falta ter uma terceira via que tenha alguma substância. Faz falta para o jogo democrático ter essa terceira via, entendeu? Não é bom a gente ficar nesse binarismo Lula-Bolsonaro. Não é bom pra gente também, com certeza. Entendeu? Porque pode acontecer isso que o Weber está sugerindo. Agora, na verdade, o que eu ia perguntar é o seguinte, independente de quem ganha as eleições, bom, esquece, vamos supor que o Bolsonaro perde, mas independente se for Lula, ou Ciro, ou Eduardo Leite, sei lá, entendeu? Qualquer um que seja. Mano, os próximos 10 anos do Brasil, ele vai ser um trabalho hercúleo para reestruturar as instituições, entendeu? Né? Isso se ninguém fizer nada errado no meio do caminho. Vocês entendem a armadilha que 2013 colocou a gente? Olha isso, velho. Porque a gente não vai ter uma década perdida, a gente vai ter 2. Porque a gente vai ter que focar. Eu espero estar muito errado em relação a isso. Não, mas você não está errado, não. Provavelmente vai ser. Ah, mano, pô, me anima aí, mano. Caralho, mas fala que eu tô errado. É a leitura que os analistas de mercado estão fazendo. Quem tiver que reconduzir o país depois dessa catástrofe, tá pegando um cenário de terra arrasada. São milhões, são 500 milhões são 500 mil mortos, e não para de crescer esse número. Como eu disse, é um parque fabril que está em desuso, maquinário parado, porque não tem venda, é uma rede comerciária que está sem estoque,
porque você não compra estoque num cenário incerto, e é por isso que você tem essa microinflação acontecendo. É por isso que eu estava vendo um professor falando aqui numa live ontem, que ele foi comprar um tênis, e ele tem pisada pronada, né? Você tem que comprar o tênis com a forma certa, que normalmente é um tênis que você acha em qualquer loja de atacado, por aí, né? Qualquer loja de varejo, perdão, com uma certa simplicidade. Ele rodou em várias lojas da cidade dele e a previsão era 30 dias. Porque não tem, o comércio está sem estoque de qualquer coisa que ele não tenha certeza que ele vai vender. A gente vai pegar um cenário de terra arrasada, com dívida, né? Enquanto isso, o nosso presidente diz que se não está satisfeito com o auxílio emergencial, vai lá no banco e faz um empréstimo. Filho da puta. Outro dia ele não falou pra mulher votar no Lula? Pois é. Não tá feliz? Deu uma louca no presidente. E ele fala isso ele fala isso que na cabeça dele, ele tá ameaçando aquela senhora. Como é imbecil, né? A gente quer entender, quer tirar sarro dele de que ele tá fazendo campanha pro Lula, mas a leitura disso, na verdade, olha o bicho papão. Mas se ele fizer um desastre, ele tá fazendo um desastre demais. Se, de repente, o povo vai começar a preferir o tal do bicho papão, né? Porque... Não, pode ser, claro. Eu posso estar muito pessimista e isso acontecer, mas eu tenho aqui um pezinho atrás de que se a gente não conseguir mover algo neste momento em que ele está mais fragilizado, em que a CPI está consolidando todos esses fatos, e a gente for nessa teoria de politicagem de que tem que sangrar ele para 2022, então, por isso que é assim, o Weber e o Maurício Ricardo falam com bastante propriedade que é perigoso esse negócio das manifestações de rua e tal. Só que assim, a gente não tem tempo para ficar perdendo tempo. A gente precisa ir pra rua. Ainda mais porque é o seguinte, conforme forem continuando os movimentos de rua, vai ter outro agora dia 19, né? E aí o que acontece é o seguinte, conforme esses movimentos de rua forem crescendo, o PL 1595, né, que é o PL que transforma movimentos sociais em movimentos terroristas, né? Não sei se vocês estão a par sobre isso, eu fiz um vídeo já sobre isso daí, né? Ele vai forçar para isso ser aprovado quanto antes, entendeu? Então, a gente tem que aproveitar esse momento. A gente não pode esperar um minuto para se manifestar. Porque cada minuto que a gente perde é um minuto que a gente dá pro Bolsonaro. A gente tá nesse cenário. Esse é o nosso palco. Não, eu ia dizer que inclusive tem algumas pessoas de centro-direita declarando que vão participar dos próximos atos, inclusive. Eu acho que tirando a situação da pandemia, que eu acho que vai vir morder o nosso calcanhar. Eu não tô... eu digo que vai morder o nosso calcanhar... Sim. Não é que a oposição vai usar isso para nos chamar de hipócrita. Vai, isso faz parte do jogo, eles não têm muito o que falar, o que eles vão falar é que a gente é hipócrita. Mas meu problema é que o vírus não quer saber se a manifestação é pró ou contra Bolsonaro. A gente está aí no meio da iminência de uma terceira onda que vem num platô, né? Então eu acho isso muito temerário. Mas eu entendo o argumento de que estamos num momento muito decisivo. Eu acho que é isso. Sim. É um momento decisíssimo, entendeu? Talvez o povo já esteja naquela encruzilhada de que, talvez, como já está todo mundo indo para a rua do mesmo jeito para trabalhar, de qualquer forma, ir para a rua mais um pouco a mais, não faz muita diferença. Eu acho que o povo está calculando isso, já está pensando assim, que, nós temos aqui essa situação. E talvez seja mais fácil enfrentar o vírus do que aguentar o Bolsonaro. Eu acho que talvez seja isso. Só que eu quero ver como que vai ser. E aí a gente vai saber se realmente as pessoas tomaram cuidado, né, no dia 29 ou não. Vamos ver como é que vai ser os resultados de infectados e de mortes
principalmente na cidade de São Paulo, lá pro dia 14 e 15, entendeu? Ou até o dia 21, né? Do dia 14 ao dia 21. A gente vai ver como que foi. Porque a gente fez uma aglomeração, na primeira, a gente fez uma aglomeração de 80 mil pessoas, entendeu? Né? E isso vai cobrar seu preço sim, entendeu? Né? Só que, como eu sempre digo, né? Eu acho que eu nunca disse isso no canal, mas eu digo isso com alguma frequência. Morrer violentamente é terrível, mas morrer covardemente é indesculpável, tá ligado? Sabe? Tipo, e é foda, né? Eu acho que assim, todo mundo que já tomou vacina, todo mundo que não tem comorbidade, você entendeu? Porque assim, você ter comorbidade de você ir, não vai, cara. Sério, eu falo isso. A gente tá lá pra representar você também, tá ligado? Não vai. Se você tiver comorbidade, não vai. Se você for grupo de risco, não vai, tá ligado? Né? Bate panela na janela. Você entendeu? Faz qualquer outra coisa. Xinga muito no Twitter, tá ligado? Né? Se você tiver comorbidade, não vai, sabe? Mas a gente precisa estar atento como que vão ser esses resultados, né? Rio e São Paulo, né? Que foram os lugares onde as aglomerações foram maiores, né? Entre o dia 14 e o dia 21, nessa semana aí. A gente vai precisar estar atento nisso, né? E assim, a verdade é que Henri Bugalho, Carlito Neto, essa galera toda, porque o pessoal tentou respeitar o distanciamento social. Eu tava lá e isso não é verdade. Tá? Porque então, vem cá. ali você é um desses que fumou maconha aí? Vai lá? Eu não quero falar sobre isso porque minha mãe ouve o programa, tá ligado? O Bolsonaro Ele disse que as pessoas foram pra rua porque acabou. Acabou a maconha? Ele disse que foi por isso que fizeram protesto. Não, então, e aí o que acontece? O que acontece é o seguinte: em muitos lugares houve mesmo respeito ao distanciamento social, porque na verdade ocupou 10 quarteirões da Paulista, né? Então, tipo, nos lugares assim, tipo, nos quarteirões, tipo, o quarteirão do Trianon e os dois adjacentes, a aglomeração foi alta. Nos outros quarteirões, nem tanto, né? Mas é assim, o pessoal tava lá, né? A Jana, a Jana que veio aqui gravar com a gente, ela tava lá, ela é do núcleo, né? Da penha do pessoal, ela tava lá. E eu não consegui achar a Jana no meio do lugar, né? Bom, teve vezes que eu perdi o Júnior, né? Porque tinha realmente muita gente, né? Mas eu não consegui. Não é que eu não consegui encontrar a Jana, é que a Jana tava no meio do Trianon, tá ligado? E eu não ia entrar naquela porra nem fudendo, sabe? Tipo, mano, realmente teve isso. Vocês ouviram aqui a opinião do distinguido Heber Dantas e do distinguido Daniel Cardoso sobre a questão da não punição do Pazuello, e como são luxuosos, foram para outros assuntos e tal. Que é uns acabou até na manifestação. Maconheiro é uma bosta, né? Como é uma coisa ótima. Rapaz, corta isso aí, que isso é uma acusação muito grave. Pois é, como é uma coisa caótica, supostamente. Vocês estão perdendo de ficar vendo Record, rouba essas merda aí. Vem ver nós aqui, coisa caótica. Sem ver nada, só escuta. Que coisa caótica. Olha, dá o like aí, compartilha no Twitter, faz tudo que quer fazer para ajudar o canal a crescer, porque essa coisa tá caótica demais. Mano, coisa caótica, mano.